Fala concurseiro, fala concurseira. Vamos começar mais um episódio aqui do Pode Passar. A gente está gravando esse episódio, mas a qualidade de sempre. Vamos trazer para vocês aqui muita resenha concurseira, muitas dicas de estudo, histórias de motivação para você que está acompanhando mais um episódio aqui do nosso podcast. Não é isso, Carol? Boa noite. É isso aí, Vitor, gravando aí mais um episódio, do Pode Passar. E hoje temos um convidado aqui muito especial, o professor Vitor Dalton está aqui com a gente e vai contar tudo sobre a trajetória concurseira dele também, além de toda a parte da aula para concurso aqui também. Então, seja bem-vindo, Vitor. É um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado, Carol. Obrigado, Gâmaro. É um prazer enorme para mim, na verdade, estar aqui, né? O relacionamento que a gente tem já de longa data. Isso aqui é um tipo de convite que é irrecusável, né? Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês para esse bate-papo hoje. Show de bola, pessoal. Para quem não conhece, Vitor Dalton é professor de informática, tecnologia da informação. Já há muitos anos, vai contar um pouquinho aqui da história dele desde que ele começou a estudar, enfim, aprovações, vai dar dicas de estudo, enfim, bate-papo bem bacana, tudo que vocês têm interesse. Então já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações e envia aí para um amigo seu que vai querer saber um pouquinho mais da história do Dalton, das dicas aqui do professor Vitor Dalton. Se apresenta um pouquinho pro pessoal, sei que a maioria já vai te conhecer quando a gente está divulgando ali nas redes, o pessoal vai te conhecer, mas conta um pouquinho de onde que você é, de onde você veio, há quanto tempo você está no mercado de concurso. Cara, você quer a versão longa ou a versão resumida da história? Cara, a sua melhor versão. Não, assim, porque minha história é um pouco atípica, assim, se comparada com digamos assim, a trajetória do concurseiro médio, né? A pessoa ali que passa aquela jornada no mundo dos concursos. Eu sou de 1983, eu tenho 39 anos de idade, nasci em Salvador, na Bahia, né? Só que desde muito cedo eu me mudei para Porto Seguro, na Bahia. Então, Porto Seguro o pessoal conhece, né? Um destino turístico, mas, assim, uma coisa é a cidade que todo mundo visita lá na Semana do Saco Cheio, na festa de fim de ano, outra coisa é a cidade do morador ali. Então, eu nasci em Salvador, cresci em Porto Seguro, fiquei em Porto Seguro, na verdade, dos 5 somente até os 15 anos. Então, eu fiz o meu ensino fundamental e médio lá. Só que eu fiz o meu primeiro concurso para valer, foi dos meus 14 para os meus 15 anos. Porque eu fiz a prova para a Escola Preparatória de Cadete do Exército. Então, para quem não conhece, né, os oficiais de exército de carreira, pelo menos na minha época, eles faziam a prova para a Escola Preparatória para fazer o terceiro ano do ensino médio em Campinas. E depois você passa 4 anos praticamente ali, e esse período todo em regime de internato, na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, me formei oficial do Exército combatente no ano de 2003. Isso aí eu tô com 20 anos de idade. De lá, eu fui para Manaus. Morei 2 anos em Manaus. Eu fiz um novo vestibular interno que existe dentro do Exército para o Instituto Militar de Engenharia. Eu fiz fiz uma segunda graduação em Engenharia da Computação. Então, foram mais 4 anos de graduação. Me formei engenheiro da computação em final de 2009. Em 2010 foi quando eu comecei a fazer meus concursos. Então, eu fiz concurso para o Banco Central, fiz concurso para o Ministério do Planejamento. Eu passei nesses 2 concursos, só que no Ministério do Planejamento eu fui chamado em 2011, passei 1 ano lá, e no Banco Central eu era excedente. E aí, em 2012, me chamaram para o Banco Central. E em 2012, quando eu pisei no Banco Central, poucos meses depois, saiu o edital da Câmara dos Deputados. Fiz o concurso da Câmara dos Deputados, também consegui a aprovação. E em 2013, eu estava aí no último concurso que eu fiz, e é o órgão que eu estou hoje, que é a Câmara dos Deputados. E, em paralelo, eu comecei a lecionar para concurso. Já em 2012 para 2013, comecei com tecnologia da informação, depois eu descambei para informática. E em 2018, a gente abriu direção concursos, né? Eu e os nossos demais sócios. E estamos nessa jornada já, 4 anos de empresa, ajudando a aprovar novas pessoas que também topam essa jornada de estudar para concursos e mudar de vida por meio do concurso público. Show. Pô, você não reprovou em nenhum concurso? Cara, na verdade, não. Assim, é por isso que eu falei, a minha história ela não é muito tradicional. E aí eu explico um pouco a origem disso. Né? Eu era um bom estudante, né? Eu não vou dizer que eu estudei nas melhores escolas, porque eu estudava numa escola em Porto Seguro, na Bahia. Eu não estou desprezando a cidade nem as pessoas de lá, mas uma coisa é uma escola de uma cidade do interior, outra coisa é você estar em São Paulo, você está no Rio de Janeiro, você está numa escola de Brasília para você estar se formando. Então, eu estava numa escola ali no interior da Bahia. Só que eu era um bom aluno, eu tinha boas notas, eu gostava de estudar. Cara, eu fiz... E quando eu fiz a prova para a Escola Preparatória de Cadete do Exército, cara, eu era uma criança. Se você falar que uma pessoa de 14 para 15 anos, ela vai fazer uma prova, ela é um concurseiro, ela não é um concurseiro. Então,
eu fiz essa prova, eu lembro das coisas, algumas coisas eu lembro. Eram 260 vagas, eu passei em 228, mais do que o suficiente para poder entrar na escola preparatória. Só que aí eu passei os próximos 5 anos da minha vida sendo moldados pelo Exército. E o Exército, ele tem uma pegada de meritocracia muito grande. No Exército, tudo é classificação. Então, eu vou dar um exemplo. Você termina a escola preparatória, poxa, eles dão prêmios para os primeiros colocados, né? Tem formatura, uma ocasião especial. Você é tratado diferente dentro da escola quando você é zero, né? Você sabe como é que é. Você chama de zero. Apesar de que nessa época, acho que na SpaceX não valia ainda a classificação, né? Pra quê? Pra escolha de arma, acho que não, SpaceX não. Mas a SpaceX, mas assim, você já teve, eu já tive uma introdução. Você começa a entrar na escola que você percebe, poxa, quem tira as notas mais altas aqui, começa a ter uns tratamentos, tem uma viagenzinha, um prêmiozinho, beleza. Aí eu fui pra Academia Militar. Na Academia Militar, nos primeiros 6 meses, uma turma de 500 pessoas, você tá ali e você tem a cerimônia do Espadim, que é no dia 25 de agosto, dia do soldado. Cara, e calhou, nesses primeiros 6 meses, deu seu primeiro colocado da turma. Você é primeiro colocado da turma, cerimônia, quem te entrega a espada vai ser, na época foi o presidente da República deveria ir nessa cerimônia, mas quem foi o Marco Maciel, que é o vice-presidente. Cara, o vice-presidente da República vai te entregar o espadim, né? Comandante da academia, todo mundo começa a te cumprimentar, tem cerimônia, você recebe prêmio. Eu lembro que na época eu ganhei um dispositivo que era umas caixinhas de som, eu esqueci o nome, era um surround system pequenininho que você botava CD e tal, você começa a ganhar livros, você começa a ganhar um monte de coisa e você, cara, peraí, se você ficar estudando, o negócio vai dar bom para você aqui. Então, no final do 2º ano, você tem escolha de arma, né? E aí na escolha de arma para quem não sabe do que eu tô falando, o Exército tem, nas linhas combatentes, ele tem 7 especialidades, você pode ser infantaria, cavalaria, engenharia, na época eu escolhi comunicações, e dentro da academia, você já no 4º ano de academia, você começa a viajar, você começa a ganhar mais prêmio, e uma das principais coisas que você faz quando você se forma é você escolher o quartel onde você quer servir. Acho que na Polícia Federal também teve isso, não teve? Por classificação, você escolhe a unidade? Mesma coisa. Terminei a academia, primeiro colocado de comunicações. Tá aqui o Brasil inteiro para você escolher qual unidade você quer servir. São 30 vagas, aí vai lá, primeiro escolhe a vaga dele, aí isso, aí o tá último lá, vai ser tá escolhido. Lá, exatamente. Você tem 40 quartéis com 40 vagas e você é o primeiro, você escolhe o quartel que você quer ir. Eu escolhi Manaus na época para ir para a Amazônia. E o último vai escolhendo por ordem de classificação. O último, se esse quartel sobrou essa vaga, é você que vai para lá. É escolhido. O Oiapoque, no caso da Polícia Federal. Então são 4 anos, principalmente na AMAN, você tem 4 anos de graduação, em que você sabe o tempo todo que quanto melhor você for nas provas, você vai se dar bem em função disso. Não só, né? Prova física, prova de prova tiro. Física, prova de tiro, atividade no terreno. Então, assim, não é só as matérias, digamos assim, da graduação intelectual, mas tem também formação militar, tiro, preparo físico, eu também tinha uma boa condição física. Então, quando eu me formei na Academia Militar, e depois eu fiz mais uma graduação no Instituto Militar de Engenharia, eu fiz 2 graduações em um regime de que, para onde você, quanto melhor suas notas, mais você vai conseguir alcançar coisas boas na vida, por assim dizer. Extrema competição, né? Inclusive no IME, assim, nós éramos 13 para escolher especialidade. Eram 2 vagas na computação. Eu terminei o curso básico de engenharia em 3º. E o primeiro lugar escolheu computação, cara. E só tinham 2 vagas para computação. Assim, eu entrei... Coisas do tipo, se eu tivesse tirado notas um pouquinho mais baixas, eu não iria para a graduação que eu gostaria. E eu fui pro IME para fazer computação, cara. E um colega meu, o Dranca, ele entrou, ele já programava, assim, imagina, ele foi pro básico da engenharia, já programava, ele terminou em 5º e ele não foi para computação, ele foi para elétrica. E, cara, ele passou um bom tempo frustrado, mas depois ele fez um trabalho de fim de ano na engenharia eletrônica muito bacana e tal. Mas assim, eu fui formado nesse esquema de, se você fizer boas provas e tirar boas notas, você vai conseguir alcançar as coisas. E aí, quando eu acabei o Instituto Militar de Engenharia, logo no final de 2009, eu fui apresentado ao meu colega, que era o primeiro colocado, que entrou comigo na engenharia da computação, pro edital do Banco Central. Então, tava ali, na época eu lembro que era 12 mil em 2010, cara, e pra mim, que era oficial do Exército, que ganhava menos da metade daquilo, cara, era uma fortuna, assim, cara, como assim pagar 12 mil, velho? Bom, vou pagar 12 mil, eu falei, cara, mas é isso mesmo que a gente quer, sair do Exército, porque no Exército você cria um vínculo muito forte com a carreira, né? As pessoas te incentivam a cada vez ir mais longe.
eu falei, cara, vou topar. Então, assim, eu entendo que parte do meu mérito nas aprovações, porque eu fiz a prova do Banco Central do Ministério do Planejamento logo em sequência, porque eu sempre soube fazer prova. E eu sei fazer prova até hoje. Eu sei fazer... se você me der uma prova sobre conteúdos que eu nunca vi na minha vida, cara, eu vou ter uma nota razoável, assim, porque eu uso muita lógica para resolução de questão, enunciado, interpretar a alternativa, do que ele está falando. Eu consigo... E eu fiz isso das minhas aprovações, na Câmara, no Ministério do Planejamento e no Banco Central. Eu acerto questões de prova sobre assuntos que eu não tenho a menor ideia do que se trata. Eu uso uma forma de raciocínio lá e eu acerto a questão. Funcionou para mim até hoje. Então, realmente, de fato, as provas que eu quis fazer, cara, vou fazer essa prova, eu me matei de estudar, fui para a prova e consegui a aprovação. Eu acho que isso também é uma coisa que, às vezes, quanto mais tu faz questão e tal, tipo, no CESP, principalmente, assim, tu pega meio que o jeito, sabe? Quando tu olha, tu lê a questão, pô, isso aqui tá com cheiro de tá errado. Você sente cheiro, cara. Exato. Isso aqui tá cheiro de errado, isso aqui tem cheiro de tá certo. E tanto que na prova da Polícia Federal, veio aquela prova bizarra de estatística, né? Sim. E eu fiquei apavorada, porque eu tinha, assim, eu sempre coloquei entre 10 e 15 questões em branco. E na prova de estatística eu tive que deixar 8 em branco, eram 12, eu fiz 4, acertei as 4, tipo, ok, fui bem até. Só que eu deixei 8 em branco e aquilo eu fiquei desesperada, assim. Daí eu fui olhar as outras questões que eu não tinha marcado. E as que eu tava em dúvida, assim, eu tô com cheiro de tá errada, cheiro de tá certa. E eu me lembro que eu marquei 12 questões assim, porque eu cheguei a marcar no meu gabarito, marcar na minha prova pra dizer, pô, essas aqui eu marquei no final, vamos ver o que deu. E das 12 questões eu acertei 11. Eu errei só uma. Então, assim, eu acho que essa coisa inclusive interpretação também. No Senado, pô, teve questões ali de direito digital, de criminalística, que eu não tinha certeza, mas pela interpretação ali, tu vai, né? Eu acho que isso é uma coisa que é uma sagacidade que a gente vai pegando aos poucos. Vai assim. pegando, Por isso que, assim, cara, você nunca fez concurso e na hora que você fez, você saiu passando em tudo. Cara, não é bem assim. Eu já fiz muita prova na vida, e quando você começa a fazer muita prova na vida, você começa a pegar uma mecânica de como fazer prova, seja lá qual for a prova, seja lá qual for a banca, seja qual for o estilo, certo, errado, múltipla escolha, você pega isso aí. E eu acho que também, assim, provavelmente muito da disciplina também, né, que tu pegou no exército, porque eu nunca fui uma pessoa disciplinada, eu sempre fui, tipo, a taxada de fogo de palha, assim, sabe, de começar um negócio e largar. E a faculdade eu fiz mais, assim, nas coxas possível. Colégio eu sempre tirava nota boa, mas sempre fui aquela pessoa que ficava lá no fundão, tipo, né? Mas eu acho que no exército, provavelmente, a disciplina é muito pegada, eu assim. entrei do exército muito cedo, então, poxa, quando você tem... Eu tava conversando isso com meus pais recentemente. Pô, eu tinha 15 anos quando eu entrei pro exército. E eu sempre tive um pouco dessa disciplina comigo. E aí a primeira coisa que você ouve no exército é... aqui é só pros fortes, né? Quem vai embora é fraco. Você quer ir embora? Não. Não, vambora, vamos fazer. Isso aqui é difícil. Eu vou fazer. Tá aqui porque quer. Tá aqui porque quer. Você tá aqui porque quer. Vai embora, você é fraco. Cara, não vou. Eu não vou. E realmente, eu digo que o exército, ele me deu um componente muito forte. Eu acho que ele acentuou uma disciplina que talvez eu já tivesse como criança. Ele acentuou bastante. E aí, cara, eu levo isso pra vida inteira. Então, eu vou estudar pra concurso. Pessoal, eu até já contei a minha história algumas vezes. Eu sempre me fechei por um período muito curto da vida para estudar muito. Então, o pessoal fala que não existe 12 horas líquidas de estudo. Tá, 12 horas líquidas de estudo não existe. Mas eu já sentei para estudar das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. E 5 horas, 6 horas da tarde, eu estava tendo um estudo produtivo. Bom, quantas horas líquidas foram? Se foram 10, teve pausa para almoço. Foram 9, 8 horas líquidas. E eu digo para você que eu já consegui, por um mês, estudar mais de 8 horas líquidas por dia. 9 horas líquidas por dia. Então, existe a trajetória e a maioria das pessoas é assim, até entendo. Cara, você só consegue ter 2 horas, você só consegue ter 3 horas. Depende muito do momento de vida, né? Hoje eu tenho 2 filhos. Hoje, se eu tivesse que estudar 8 horas por dia, das 7 às 7, seria impossível. Mas na época que eu era casado, sem filho, na verdade, noivo até, eu conseguia fazer isso. Então tem... eu também, na época da PF, eu cheguei a fazer, assim, pós-edital da PF. Pô, eu levantava às 7 da manhã, começava às 8,
parava pro almoço, voltava 2 da tarde, ia até às 6, dava uma pausa de meia hora, ficava até às 10 da noite, às vezes. Eu já tive um único dia de estudo na minha vida. Que eu comecei às 7 da manhã e eu terminei às 3 horas da manhã do dia seguinte. Isso dá quantas horas? Com certeza dá mais de 12 horas líquidas. Sim. Foi um dia traumatizante, tanto que eu lembro. Mas uma única vez eu já precisei começar às 7, meio-dia, era para acabar às 7 horas da noite, eu tinha uma meta para bater, a meta era terminar um livro, eu tive que ir até às 3 horas da manhã para poder finalizar o livro. Fiz isso uma única vez, mas... Exatamente, não é a regra, né? Não é a regra. Isso que às vezes as pessoas pegam, meu Deus, eu tenho que fazer todos os dias. Não, eu não posso editar, eu chegava a fazer, mas qual era a minha estratégia? Pô, de noite eu tô cansada, eu vou ver uma videoaula. Eu vou fazer um negócio mais passivo que eu vou estar ali, tipo, pegando conteúdo, mas... A minha forma de estudar... Não, você tá certo, a minha forma de estudar. Como é que você fazia das 7 da manhã até as 7 horas da noite todo dia? De manhã, que é o horário mais fresco da sua mente, pelo menos pra mim é. Estudo intenso, teórico, 1 horinha antes, 11 meio-dia antes do almoço. Questões de alguma matéria que é mais tranquila, questões. Começou à tarde, um estudo teórico de alguma coisa ali interessante, e no final da tarde, todo final da tarde, eu fazia uma espécie de simulado. Eu pegava uma prova antiga, algumas provas antigas, e eu fazia aquelas questões e corrigia logo após de terminar. Então, também é o que você falou. Dá para ficar 12 horas dentro só teoria o tempo todo? Provavelmente dá, o seu rendimento não vai ser tão bom. Mas se você souber intercalar o seu estudo, que agora virou um nome moderno, que agora é o tal do ciclo de estudos que todo mundo estuda, né? Na minha época, ninguém falava em ciclo de estudos. Mas eu já sabia que para aguentar o dia inteiro estudando, eu tinha que revezar a matéria e tinha que revezar a forma de estudar. Revezar a forma. Eu também, tipo, eu com o negócio dos cards lá, o que eu fazia? Cara, se tu passar o dia inteiro fazendo card, tu tá lascado, porque é um negócio que, assim, pega muito a cabeça. Eu cheguei a fazer isso na época da PRF, mas foram 7 dias e parecia que ia explodir meu cérebro. Então, o que eu fazia? Eu fazia 1 hora de flashcard, parava, fazia um pouco de teoria. Antes do almoço, voltava a fazer. Então, eu acho que não só intercalar matérias, mas intercalar os métodos que tu tá fazendo também aquele estudo. Porque senão fica um negócio muito chato mesmo. Fica muito chato. E você não aguenta. Ô, Dalton, eu já assisti um vídeo seu, que inclusive eu produzi, foi sobre que até deu uma certa bafafá nos comentários, que foi essa que você falou, um curto período de tempo eu estudava muito. E aí você falou assim, nunca estudei mais de 45 dias seguidos para um concurso. Que é verdade. Conta essa história aí, como é que foi? Você passou nos concursos mais difíceis e, pô, o pessoal mais quer no Brasil aí e não passou de... Posso contar os 3? Conta. Cara, vou contar os 3. Como que foi o primeiro concurso? O primeiro concurso que eu passei assim foi o Banco Central. E aí a gente tem que dar um pouco de contexto para as pessoas entenderem o porquê que foi um período de estudo muito curto e muito intenso. Concurso do Banco Central em 2010, isso acontece ainda com alguns concursos de tecnologia da informação. É um daqueles editais que é profundamente bizarro. Né? Quem da área de TI sabe. Cara. Você tem uma prova de tecnologia, aí tem lá, desenvolvimento de sistemas, engenharia de software, gestão e governança, segurança da informação, infraestrutura de TI. Eu faço uma analogia muito boa, que faz muito sentido, assim. Tecnologia da informação, de uma forma grosseira, você pode fazer analogia com direito. Por que direito? Você tem direito tributário, você tem direito empresarial, você tem direito financeiro, você tem direito civil, processo civil. Se alguém virar para você e disser, cara, eu sou especialista em direito, você vai ter dúvidas sobre a integridade dessa pessoa. Como assim? Você sabe empresarial, tributário, civil, penal, administrativo, da família? Sim, eu sei. Você teria dúvidas sobre a integridade dessa pessoa. Mas os órgãos públicos querem isso de um profissional de TI. Então, eles botam lá no edital, infraestrutura, Banco Central, infraestrutura de TI, banco de dados, gestão e governança, cara, tudo ali. E quando eu vi o edital do Banco Central, eu e o meu colega, para o estudo do Banco Central, fiz em dupla, eu falei até, não, cara, não tem condições de fazer essa prova, porque a gente é recém-formado e, cara, essa prova exige tanta coisa que somente pessoas muito experientes vão passar nessa prova. E aí o Frodona me deu a sacada que, cara, me fez despertar. E é verdade, ele falou, Vitor, pelo contrário. Cara, você acabou de se formar comigo, nós somos recém-graduados. Essa prova aqui, não há a menor condição de alguém que está no mercado, que trabalha em somente um setor de especialidade, não tem condição dessa pessoa fazer essa prova. A gente que é recém-formado está na frente. Eu falei, cara, é verdade. Então tinha muito conteúdo para estudar que eu só precisava fazer revisões rápidas, porque... Olha só, cara, a gente era muito sem noção. A prova era dia 31 de janeiro de 2010. Vocês podem procurar Banco Central, 31 de janeiro de 2010.
A gente passou o Réveillon em família e no dia 6 de janeiro a gente combinou de começar os estudos. Então, o Banco Central foi do dia 6 de janeiro até o dia 30 de janeiro, porque a prova era dia 31. Só que antes, em dezembro, não vou ser hipócrita, a gente juntou material. Então, em dezembro, ele estava no Rio, eu estava na Bahia. Cara, a gente comprou alguns materiais na internet, compramos umas apostilas lixo, cara, umas apostilas lixo. Juntamos nossos livros. Ó, a gente vai estudar aqui essa matéria, falta comprar esse, compramos um monte de material online, os livros que estavam faltando. E no dia 6 de janeiro, com o cronograma já organizado, porque a gente também já tinha organizado o cronograma, que era esse ciclo insano todo dia até o dia 30, a gente começou a estudar. E foi assim que a gente fez. Alguns assuntos que eram totalmente inéditos exigiam um estudo mais profundo, alguns estudos tipo banco de dados. Cara, eu tinha visto isso no 3º ano da faculdade. Beleza, isso aqui é só revisão, porque a gente já sabe. Então, do dia 6 até o dia 29, porque no dia 30 a gente não aguentou estudar, a gente fez esse ciclo insano. E para as matérias da parte geral, administrativo, financeiro, revisão express por exercícios com as apostilas muito cachorras. Eu até brinco que, eu passei pro Banco Central, na minha prova, na parte geral, tinham 5 questões de Sistema Financeiro Nacional. Eu acertei uma, porque eu não sabia nada de Sistema Financeiro Nacional, Constitucional e Administrativo com desempenhos medíocres. E aí o português segurou um desempenho bom, português, algumas outras matérias básicas lá, administração, assim, alguma coisa que eu já sabia. E aí na parte de tecnologia, que foi a parte que eu tive que segurar a peteca para conseguir ser aprovado. A prova do Banco Central, a prova do Ministério do Planejamento, foi ainda pior, porque, vou ser honesto aqui, estafa mental total depois do dia 31, porque o concurseiro que estuda com disciplina, ele já fica mentalmente exaurido após a prova. Cara, essa primeira prova do Banco Central, eu saí totalmente destruído no sentido de não aguento mais ver nada de tecnologia da informação na minha frente. Eu estou ficando maluco. E a prova do Ministério do Planejamento foi no dia 27 de fevereiro. Olha a cronologia. Um mês depois, eu estava na Bahia, com minha esposa organizando o nosso casamento, que foi no dia 6 de março desse ano. Em Porto Seguro, carnaval bombando. Saí à noite pro carnaval e eu tinha 4 horinhas à tarde, assim, para estudar. E a prova do Ministério do Planejamento era para conhecimento específico de tecnologia. Eu falei, cara, não vou ver TI. Me recuso, sem noção total. Me recuso a ver TI de novo até o dia dessa prova da MIPOG. Eu não vou ver. Mas eu tinha que ver economia, tinha que ver administração financeira orçamentária, tinha que ver uns negócios lá. Eu tinha comprado os livros. E eu fazia um ritmo de 4 horas por dia ao longo do mês de fevereiro para fazer a prova do Ministério do Planejamento. Esse eu consegui passar dentro das vagas. O Banco Central fiquei do lado de fora. E para a Câmara dos Deputados foi a história que eu te falei dos 45 dias. Mesma coisa. Já era servidor. Organizei um mês de férias. Exatamente um mês de férias. Era para começar no dia 7 de setembro. Um mês de férias. Quase, porque a prova ia ser dia 30 de setembro. Isso mesmo. Eu tinha 3 semanas para estudar para a Câmara dos Deputados. E teve uma treta com o Ministério Público, a prova foi adiada em 2 semanas. Aí, de 3 semanas, eu ganhei 40% a mais de tempo de estudo. Porque de 3 semanas, eu passei a ter 5 semanas para estudar. Mesma rotina. Ciclo intenso de estudos. 7 da manhã, 7 da noite. Dessa forma, revezando matérias. Então, dessa forma aí, 5 semanas. Por isso que eu disse que nunca dá mais de 45 dias. Na verdade, bem assim, foram 35 dias. E foi um ritmo bem legal. Lembro, inclusive, que, poxa, tinha comprado um ingresso pro show da Maria Rita, que era na véspera da prova, que era dia 14, que era 2 semanas depois da prova. Como a prova foi adiada, o ingresso do show da Maria Rita estava na véspera da prova. Cara, um dia antes da prova. Fui no shopping, na porta do show, vender o ingresso. Porque eu falei, cara, não tem condição de eu assistir um show que vai até meia-noite e no dia seguinte fazer a prova da Câmara. Sabe a decisão que eu fiz? Porque eu fiz a prova da Câmara e consegui passar. Foi em outro show da Maria Rita depois? Não, nunca mais. Eu juro que eu queria ir, porque era a época que ela tava cantando Elis Regina, eu tava numa vibe bem Elis Regina assim, e acabou que eu não consegui ir pra esse show depois. Tristeza. Perdi o show, mas eu ganhei o cargo. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu fiz um vídeo esses dias, foi um podcast também que eu participei, e a Rafa fez um corte lá, do negócio da PRF pra mim também, né? Que foi, tipo, eu estudei 10 dias. 10 dias. E, assim, bafafá, galera, tá mentindo, não sei o quê. Ainda bem que eu tenho a cronologia lá, conversando com o Mário sobre fazer a prova da PRF. Faz ou não faz? Mas é isso, às vezes. E, assim, a gente traz uma bagagem também, né? Tipo, português.
Eu, no caso, tinha uma bagagem também, né? Estudei 10 dias, mas 10 dias de legislação de trânsito, então... E principalmente, né, Carol? 10 dias que, não há dúvida, que foram 10 dias de muita qualidade de estudo, né? Com certeza. Gente chega uma hora que você... Pô, se você me der 2 dias para estudar um assunto, você tem um nível de qualidade que talvez um iniciante agora... Cara, com certeza um iniciante não vai conseguir em 10 dias pegar a legislação de trânsito, ler com a malícia que você lê a legislação de trânsito. Porque tem coisas que você vê lá, cara, isso aqui é cara de questão de prova. E tem aquela parte, principalmente as partes finais da legislação, que você, cara, você sabe que isso aqui não cai pra lugar nenhum, isso aqui é inútil. Exatamente. Não, eu peguei, tipo assim, muito por... Eu peguei praticamente por flashcard. Foi essa época que eu te falei que eu fiquei fazendo, tipo assim, 8, 10 horas de flashcard. Quase explodiu. Cara, eu saía assim, eu dizia, meu Deus, eu tô maluca de fazer um negócio desse. Então, mas é isso, sabe? A gente não é... É que às vezes pega só uma parte da história, mas, pô, tem toda a tua vida como militar, tem toda uma experiência pretérita que a gente fala depois o tempo que estudou especificamente para aquilo, mas tem uma história por trás, né? E cá entre nós, assim, você tem uma história e, na boa, sempre que alguém conta que, pô, levou 6 meses, levou 2 anos estudando, cara, eu respeito pra caramba, cara. Porque eu sempre penso assim, cara, se 1 mês da minha vida que eu fiz isso foi um caos, assim, que eu lembro com detalhes dos dias que eu passei nessa preparação. Imagina as pessoas que estudam 2, que estudam 3 anos, não aquelas que param e ficam voltando, mas aquelas que conseguem levar de rotina, cara, eu parabenizo, respeito demais essas pessoas, porque realmente, no final das contas, cada um tem sua história, mas no final das contas a gente sabe que vale a pena, né? A gente olha pra trás e, cara, faria tudo de novo? Pô, com certeza mesmo. Eu juntando tudo passei quase 4 anos estudando. Tem uma... Se arrepende? Não. Tem uma frase lá, eu vi no teu Instagram, né? Antes de vir pra cá, tava olhando, que você fala uma aspa assim, que não precisa estar preparado para fazer prova. Vá fazer prova. E aí muita gente também fica, não entende o conceito da frase. Eu queria que você explicasse o que você quer dizer com isso. Cara, vamos lá. Acabei de contar para vocês de uma forma resumida a minha história lá dos 3 concursos. Quando eu fui fazer a prova do Banco Central, hoje eu olho para trás, eu passei dentre os excedentes, mas eu estava completamente despreparado. Tá? Beleza, Vitor, você tinha uma disciplina de exército, você tinha uma rotina e tal. Cara, mas prova de concurso é diferente. É diferente mesmo. Então, assim, eu não estava preparado para fazer a prova do Banco Central. E 2 anos depois, lá estava eu tomando posse. Então, se você... As pessoas, elas... eu não vou dizer que é uma espécie de... Tem um fator de procrastinação, tem um fator de ansiedade, mas, assim, eu acredito que não existe o dia que você vai chegar e vai dizer, cara, eu estudei suficiente todos esses assuntos. Eu estou pronto. Porque sempre vai existir um ponto de melhoria. Poxa, eu fui para a prova do Banco Central, eu não sabia, eu achava que eu sabia de Sistema Financeiro Nacional. Se minha prova fosse Sistema Financeiro Nacional, eu seria um dos últimos do concurso. Não estava preparado para constitucional, não estava preparado para administrativo, não estava preparado para Sistema Financeiro Nacional, mas tinham outras coisas e às vezes tem a questão da prova, cair aquilo que você está por dentro que você vai ter um bom desempenho. Então eu sou total defensor disso e eu não sei se na minha história eu consegui deixar... A prova do Ministério do Planejamento, cara, eu li umas bibliografias acadêmicas lá, eu li um livro muito maneiro de economia brasileira, um livro muito legal, que não caiu nada daquele livro na prova. Que se fosse hoje para eu estudar para aquela prova novamente, eu já saberia as melhores fontes. E eu tenho certeza que outras pessoas em Brasília, porque eu estava estudando na Bahia, e depois de conversar com os aprovados e tal, esse concurso que eu passei no Ministério do Planejamento, tinha uma galera de Brasília. Cara, tinha uma galera que sabia as fontes por onde estudar. A prova era ESAF, tinha uma bibliografia meio consolidada e tal. E então também não fui preparado para essa prova. Então, se você colocar na cabeça que você tem que estar preparado para você fazer uma prova, cara, você nunca vai. Então, você tem que ir sem estar pronto mesmo, porque na pior das hipóteses, se você for para a prova e você for atropelado na prova, você vai ganhar no mínimo a experiência. Qual o estresse de ficar 4, 5 horas sentados para fazer uma única prova? De você estar ali faltando 1 hora para acabar a prova, prova da Câmara dos Deputados. Nem falei essa história ainda do chute que eu falei, tá até no meu canal do YouTube. Câmara dos Deputados, cara, faltar 15 minutos para acabar a prova e você está ali com 15 questões em branco. O que você vai fazer? Você vai deixar em branco mesmo? Você vai chutar? Vai usar a técnica do certo e errado ali? Cara, essa adrenalina você só vai aprender na hora. Então ainda tem um cenário... Qual a pior coisa que pode acontecer, digamos assim? É alguém estar preparado, digamos assim, intelectualmente e ser eliminado, porque aconteceu recentemente, no concurso do TCU, pessoas intelectualmente preparadas que foram eliminadas por causa da adrenalina da prova. Que a pessoa mediana
que já tem a tarimba de fazer prova, às vezes vai acabar indo melhor que você. Parece que, assim, eu ouvi falar que o primeiro lugar na objetiva do Senado, do cargo de policial, ele, na hora de escrever a discursiva, estava nervoso e escreveu a 1 na 2. A primeira discursiva, Era 2 questões. Ele escreveu e ele começou 1 na 2. escrevendo na folha errada. Ou seja, ele começou fugindo do tema na outra questão. Ele perdeu, tipo assim, 10 linhas, e aí tinha que fazer no mínimo 50%, se não me engano, no total. Ele foi eliminado na discursiva. Ele foi eliminado? Você vê, e você tem alguma dúvida que se a pessoa estava... Foi primeiro da objetiva. Você tem alguma dúvida que ele estava intelectualmente preparado para a prova? Não tem. Exato. E eu acho que isso é uma coisa, assim, a gente nunca se sente preparado. É exatamente o que tu falou. Cara, o negócio da prova da PCDF lá, que enrolou pra caramba, 2 anos, até hoje não teve curso de formação e tal. Tu quer o tempo todo que saia o edital. O concurseiro, Sim. ele fica o tempo inteiro querendo que saia o edital. Saiu o edital, cadê o edital? Porque, cara, saiu o edital, tu fica, meu Deus, saiu o edital e agora não vou ter tempo até a prova. Botaram só 98 dias até a prova. Que absurdo. Exatamente, então... Tem chance de adiar? A gente nunca vai se sentir preparado, porque tu sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Sempre tu vai ver algum negócio... Eu quase não fui fazer a prova da PF de 2018. Um dia antes eu tava pensando em não fazer. E fui aprovada. Não tava mega preparada como eu tava nas outras provas, mas... Então, eu também acho, assim, tu tem que ir fazer a prova. Agora, essa coisa de tu sentir que tu tá... Eu saí de todas as provas que eu fiz. Da PCDF, que eu fiquei em primeira do Senado, xingando a banca, achando que eu tinha me ralado. Então, assim... E tu vê, o pior é tu sair da prova e tu escutar um monte de gente assim, nossa, que prova fácil, né? E aí tu fica... Cara, posso te contar um negócio? Tem uma história muito interessante, que eu já contei, inclusive, que foi uma espécie de trauma reverso. Quando eu fiz a prova do Banco Central, exatamente isso que você falou. Assim, sair da prova, era mais de mês para você saber o resultado preliminar, eu saí da prova completamente nocauteado. E eu estava em Porto Seguro, na Bahia, me preparando para o Ministério do Planejamento do jeito que dava, e eu estava indo para o Carnaval à noite. E nisso, eu encontrei um dia um grande amigo meu de infância, o Davi. E ele, aí, Vitor, aquela coisa de vamos atualizar a vida um do outro. E aí, como é que você tá? Cara, eu fiz a prova, comecei, fiz um concurso agora, não sei como é que tá, tô na esperança aí, fiz o concurso do Banco Central. Aí, não sei porquê, ele falou, cara, quanto tempo você se preparou? Não sei porquê. Não, cara, eu passei o mês de janeiro. Aquele negócio, passei o mês de janeiro inteiro. Dormir dia e noite, eu só estudava, não fazia outra coisa. Ele virou pra mim na hora e falou, Vitor, cara, um amigo meu tava há 3 anos estudando para esse concurso do Banco Central. Cara, essa coisa de concurso é pra quem tá há muito tempo se preparando. E, coisas que eu não esqueço normalmente marcam muito. Eu lembro que eu voltei pra casa com uma ducha, foi uma ducha de água fria pós-prova. Eu falei, cara, quem sou eu, cara, pra estar fazendo essa prova do Banco Central? Esse pessoal estuda 3 anos. Tô me preparando, quem sou eu pra achar que eu vou passar nessa prova? Cara, e eu passei. Então, essa coisa do estar preparado, né? Imagina se eu ainda falo, cara, eu tenho certeza que se no início da minha preparação eu tivesse ouvido alguém me falar que, Banco Central é concurso de 3 anos de preparação, eu tenho certeza que eu não teria passado. Porque isso ia me afetar de um jeito no meu estudo. Eu falei, cara, só falta 2... E eu estar ali, só falta 2 semanas? Não, isso aqui não é pra mim. Não, eu ainda não estou pronto. Eu estaria, cara, eu ainda não estou pronto. Então, foi uma ducha de água fria pós-prova e que, graças a Deus, só aconteceu no pós-prova. Porque é isso. E tem uma opinião ainda mais forte. Se você um dia só for fazer prova quando você está preparado, pode ter certeza que provavelmente você passou do ponto. Exatamente. Não, e outra, eu acho que isso é uma coisa, assim, muito relevante. Concurso não é fila, velho. A galera acredita que concurso é fila. No Senado agora também, só vou ter 2 meses para estudar. Aí tu escuta... É que assim, eu agora já tô vacinada, já tava há mais tempo, né? Já estudei há mais tempo, mas a galera assim, não, porque tem gente estudando para esse concurso especificamente faz 5, 6 anos. Cara, se a pessoa tá estudando da maneira errada, se a pessoa tá com os materiais errados, cara, não é uma fila, velho. Eu posso discordar um pouquinho de você? Uhum. Eu acho que concurso é uma fila que tem filas preferenciais. Exatamente. Eu conheço a história lá da Jaqueline, você vai lembrar da Jaqueline Alvarenga, que está na Polícia Federal agora,
que ela falou que levou 6 anos estudando. E ela levou 6 anos estudando e ela passou. E aqui eu não vou entrar no mérito da dificuldade, de material, de forma de estudo que ela levou, nem nada. Mas ela levou uma jornada de 6 anos estudando para passar. Beleza. Ela talvez seguiu uma fila longa, uma fila convencional. Mas eu acho que existe a fila da pessoa que, com disciplina, tá? Não é só dizer que eu estou estudando para concurso e uma hora vai passar. Mas da pessoa que vai levar ali o tempo dela. E vai ter as pessoas que, seja por vocação, seja por atalhos, por formas, por cair a prova que ela calhou, ela vai pegando as filas preferenciais. Eu acho que dá para todo mundo. Eu acho que tem as pessoas que passam com 1 mês, que tem aí um pouco da minha história, as pessoas que passam com 6 meses. O Arthur lá contou, 6 meses ele passou para a Receita Federal, que é o concurso que, cara, eu olho para a quantidade de matérias da Receita Federal e falo, não acredito que tem gente que estuda esse concurso, mas beleza. E agora tem ciência de dados, fluência de dados, beleza. Tem quem estude lá seus 2, 3 anos e passe. E vai ter as pessoas que vão estudar por menos tempo, por fatores pessoais, profissionais, por escolhas que fez, por formas de estudar mais eficientes, que elas vão furar essa fila. Eu acho que é possível primeiro. Furar a fila, né? Sim, não. Com certeza é possível furar a fila. Às vezes a pessoa não tem tempo para estudar. Se o Dalton fosse estudar hoje para concurso, ele falou, ele ia estudar 2 horas por dia, 1 hora por dia. Será que ele conseguiria nessa velocidade? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, depende da vida, do momento que a pessoa decide estudar. Mas não faltam aprovados que têm filhos, que têm emprego, que contam a historinha lá, né? Os aprovados nossos da direção lá no TCU. O cara casado, o cara na multinacional, com filho, trabalhando, deu os pulos dele na rotina e conseguiu passar. Então, tem tudo que é tipo de história no concurso. A principal parte da história de todo mundo é querer. Eu quero, vou usar isso para mudar de vida. Uma pergunta que imagino que você receba muito. Quando sai um edital ou quando é autorizado um edital, o pessoal pergunta, ainda dá tempo de começar? Imagino que todas as vezes passa na sua cabeça, sim, por causa da tua história. Mas e aí qual... Não só por causa da minha história. Cara, eu acho assim, ainda dá tempo porque você... Assim, você só vai passar, e aí a minha história impacta um pouco nisso. Você só vai passar na hora que você escolher meter o pé no acelerador. Então, eu sempre penso assim, existe um concurso que verdadeiramente dá tempo. Teve o Banco do Brasil agora, cara, 4 meses para estudar até a prova. Cara, para mim, o iniciante mais cru, com 4 meses entre o edital e a prova, dá tempo para ele. Agora, tem o dá tempo do cara, se você for lá e não passar, você, num período pós-edital, você vai sair no nível de preparação, de experiência, de visão de concurso, cara, que pro próximo pode ser que dê tempo de verdade. Então, assim, eu acho muito ruim a pessoa que tá ali estudando, saiu o edital. Saiu TSE unificado. Cara, só tem 3 meses pra prova, dá tempo? Cara, de verdade, não dá tempo. Aí daqui a pouco sai o concurso de novo lá do INSS. Cara, 2 meses inteiro de tal. Dá tempo? Cara, na real, não vai dar tempo, não. Saiu o concurso do TCU, tá saindo agora ano que vem. 1 ano dá tempo? Cara, na real, não vai dar tempo. Sabe quando é que vai dar tempo pra você? Nunca, porque você só vai começar quando dá tempo. Você só vai meter o acelerador quando dá tempo. E assim, rotina de estudo pré-edital é uma coisa. Rotina de estudo pós-edital é outra, cara. Porque surge uma meta concreta na sua frente. O seu cérebro, ele ganha mais energia para fazer uma prova quando a meta está ali adiante. E quando você se dedica mais, você aprende mais. Então, só vai dar tempo, né? Assim, se você acha que dá tempo, guarda essa frase, se você acha que dá tempo, ou se você acha que não dá tempo, cara, de qualquer maneira você tá certo. Eu sou muito nesse caminho aí. Na prática, a gente viu isso recentemente, você citou o TCU aí, muitos aprovados no TCU e na CGU foram reprovados lindamente no TCDF. E assim, foram amassados no TCDF, atropelados, e aí, mas aí, cheguei aqui, comecei e tal, e aí chegaram no TCU e passaram. Não quer dizer que um foi mais fácil que o outro, né? Mas que a pessoa já estava no nível maior. Já estava no nível maior. Exatamente. Qual a prova de concurso de informática mais difícil que você já viu, assim? Cara, Banco Central é uma delas. Não e não é porque eu fiz, não. Porque o que acontece? Você tem alguns órgãos que eles partem a tecnologia da informação. Em muito concurso de tribunal é assim, desenvolvimento de sistemas e infraestrutura. São as 2 grandes frentes. E aí você tem editais relativamente enxutos. O Banco Central, achei um outro fácil aqui. O TCU, quando fazia a prova para cargo específico de TI, também tinha um edital bizarro. Mas eu ainda me atrevo a dizer que o Banco Central é o mais bizarro de todos. Porque o Banco Central, ele não somente cobrava todas as frentes de tecnologia, como dentro de cada frente, ele ainda cobrava muitas ferramentas práticas. Então, assim, Banco Central, ele na parte de banco de dados, não cobrava só fundamentos de banco de dados SQL.
ele cobrava lá, você saber, o banco de dados da IBM, ele cobrava o MySQL, ele cobrava várias ferramentas de mercado para cada nicho, assim. Então era um negócio bizarro. O Banco Central da área de TI, só que aí, toda hora que eles fazem concurso, eles mudam, eles separam, eles juntam. Mas assim, concursos da área de tecnologia que tendem a ser muito ruins, é quando o órgão, ele escolhe, vou chamar a TI de forma geral. Porque aí alguém lá tem uma ideia maravilhosa que a pessoa tem que saber todas as linhas de conhecimento de tecnologia ao mesmo tempo. E o que acontece com esses órgãos, ó, dica pro órgão, o que acontece? Você aprova gente como eu, que é recém-formado, que talvez na prática nunca mexeu muito em todas as ferramentas, mas que estudou todas elas. Então acho que eu vi isso no Banco Central. Pô, no Banco Central, eu passei um ano lá, antes de ir, e eu passei um ano aprendendo as coisas. E na hora que eu tava começando a engrenar, foi a hora que eu fui embora, porque eu escolhi ir para a Câmara dos Deputados. E agora a maioria dos concursos, mesmo fora TI, estão cobrando, né? Tipo assim, fiscal tá cobrando, PF é 30% da prova, 30% da prova, né? Polícia Civil. Polícia Civil, PCDF cobrou muito também. E assim, eu vejo isso, TI eu acho uma matéria, ela é complicada, assim, de tu medir às vezes, porque, por exemplo, eu tenho amigos meus que fizeram a prova, que são formados em TI e que, tipo, utilizam no dia a dia, trabalham com isso e fizeram notas em TI menores que a minha. Que, assim, que estudei a teoria ali, né? Então, assim, essa cobrança, ela vai muito na teoria, né? Tipo, o estudo para TI, ele é bem teórico. Você só está corroborando exatamente as convicções que eu sempre tive e que eu estava falando aqui no podcast. O concurso público, eu acho que ele falha na área de tecnologia da informação. Eu acho que ele falha. Se a intenção do órgão é selecionar profissionais que já têm o tarimba naquela área para chegar trabalhando, eu acho que o concurso público de TI ele fracassa de forma retumbante. Por quê? Porque se você, que não é da área, estuda de forma direcionada, com uma boa teoria, com bons materiais, faz questões, você vai muito melhor preparada do que alguém da área que se prepara mal. Que confia no erro, e aí, se ele confia nesse erro, é porque ele não conhece o mundo do concurso bastante. Poxa, eu sei muito mexer, eu sei muito da tecnologia, eu trabalho com isso na prática no dia a dia, cara, eu vou lá e vou mandar bem na prova. Você não vai, e você vai errar a questão do seu nicho de conhecimento. Tá? Isso acontece na informática. Se você mexer no Word todo santo dia e for um exímio elaborador de documentos, dependendo da banca, essa banca ela vai te ferrar de verde e amarelo em questões de Word. Por quê? Porque o Word não é quem é bom de elaborar documento no dia a dia. Word é bom de quem? Quem decora todos os ícones da guia página inicial, guarda os grupos de comandos que aquelas funções ficam, quais são os botões dos comandos de atalho que acionam aquilo, algumas outras ferramentas em outras guias, guia layout ali, guia inserir que é cobrado alguma coisa ou outra. Se você não mexe no Word e você decora isso, você vai para a prova podendo acertar muito mais questões que a pessoa que mexe no Word todo santo dia e não precisa decorar essas bobagens. Por quê? Porque o Word está na sua frente. Então, quando você tem uma dúvida sobre a coisa, você olha para a ferramenta, abre a guia e arrasta com o mouse. A prova de concurso é assim. É aqui, não é aqui? Ah, não, vai no outro. Aqui não, esse aqui não. Eu confesso que eu acho essa cobrança, assim, de uma inutilidade. Cara, eu sou professor da área e eu falo isso. Total, cara. Eu falo isso nas aulas, cara. Infelizmente, não é mexer. Você vai abrir a ferramenta, você vai ficar prestando atenção nessas coisas aqui, porque é isso que eu vou te perguntar na prova. Cara, a prova do Senado, velho, caiu tecla de atalho. Pra que você precisa decorar uma tecla de atalho? Cara, eu fico... Cheio de YouTube aí pra te ensinar, cheio de... Não, a ajuda da ferramenta na hora, não. Pô, e se você mexe muito num item, quando você arrasta o mouse pra cima dele, aparece a tecla de atalho correspondente, e se você quiser usar, você usa. Uma tecla nada a ver do Google Chrome, era um negócio assim... Eu fiquei, cara, eu não acredito que numa prova desse nível... Eu lembro um pouco dessa questão, cara, uma tecla de atalho que é pouco usada, que ninguém usa pra nada, né? Uma tecla de atalho que não serve pra nada, cara. Eu olhei aquele negócio e falei, não é possível que numa prova de alto nível... Porque quando, assim, tu pega umas bancas de prefeitura, Pô, não é desmerecendo, mas normalmente as bancas não têm uma expertise tão grande, Sim. não vão fazer uma questão complicada pra não se complicar. Então, Sim. coloca ali uma tecla de atalho que é um bagulho objetivo. Agora, pô, FGV...
cobrar a tecla de atalho do Google Chrome, não tem nada melhor, um monte de matéria, segurança da informação, um monte de coisa para cobrar. Eu detesto cobrança babaca e eu ensino uma das matérias que tem cobranças mais babacas no mundo do concurso, que é a informática. Assim. É totalmente desnecessário. Eu confesso que eu fiquei feliz com a prova da PF, que eu larguei essas bobagens de lado. Cara, Word, Excel, não sei o quê. Assim, eu peguei o básico e tal, sabia ali mais ou menos uma coisa ou outra, uma fórmula ou outra do Excel, mas o meu foco era redes, era banco de dados. Que era foco da prova. E deu certo, porque era o foco da prova e eu acho uma cobrança muito mais inteligente. Eu prefiro esse tipo de matéria do que cobrar o Word, Excel e o Windows, que é um negócio que tu sabe mexer, mas quando cai na prova tu erra a questão besta. O Windows, cara, eu odeio, assim, ainda bem que... Ó, tudo bem, pode ter aluno vendo aqui, cara, eu odeio dar aula de Windows. Por que eu odeio dar aula de Windows? Porque, cara, ó, vamos gravar aqui, que com Shift, quando você arrasta, você move, com Ctrl você copia. E, cara, qual é a importância da pessoa chegar no órgão público e dominar estas teclas de atalho de cor? Mas é o que temos, é a regra do jogo, a gente ensina. Muita gente fala que a informática vai estudar para concurso, é decoreba, né? Decora. Qual a tua visão sobre isso? Aí que tá, né? Vamos lá. Cara, concurso público é decoreba. Então, assim, se você, mesmo no direito, doutrina, jurisprudência, porque a coisa faz sentido e tem uma lógica e tal, cara, mas é decoreba. Toda, se você me disser uma matéria, não, tem matérias que você realmente entende. Até português, cara. Tem umas questões de interpretação de texto, questões de FGV, cara, que você tem que estar com as regras gramaticais ali decoradas, porque existem uns tipos de regras que eles cobram com mais frequência. Então, informática é uma matéria decoreba? É. Mas, cara, você tem que estudar da forma correta, porque se você entrar derrotado, pô, cara, eu vejo muito vídeo no YouTube de influencer e tal, cara, informática, chuta o balde, faz uns exercícios, faz uma engenharia reversa, vê o que dá. Cara, isso pode fazer sentido se você tiver 2 meses da prova e você tem que priorizar outras matérias que têm mais peso e mais importância. Agora, se você tem informática com 36 questões na PF, que caiu ali 18 de informática básica e 18 de tecnologia, cara, você tem que estudar. E você estuda aquilo que estatisticamente cai, aquilo que é mais importante, tem regras ali, pô, funções do Excel. Cara, existem 500 funções do Excel. Cara, mas tem 14 que se você estudar 14, 90% de chance da função tá ali. Você não vai estudar? Você tem que estudar, pô. Eu acho que informática é muito, assim, pegar um pouco do perfil da banca, sabe? Ver, o que mais cai aqui, porque daí tu aprofunda no que mais cai, sabe? Porque assim que a gente elabora o material. Exatamente, porque se tu ficar maluco... Pô, por exemplo, se eu, na prova da PF, pegasse e quisesse decorar todos os grupos de não sei o que do Word, sendo que veio uma questão na prova e eu acredito... Assim, tu tem que fazer apostas em concurso, certo? Então, assim, a minha aposta era... Cara, eles estão cobrando porque eles querem gente que entenda mais da parte que realmente, pô, é redes, é banco de dados e tal. Cara, essa parte de Word e Excel, eu vou ver uma vez, vou revisar um pouquinho, mas não vai ser meu foco. Agora, redes e banco de dados, eu vou ir pra prova sabendo. Entendeu? Aí você tem que chegar junto com quem sabe, cara. Se você tem 10 minutos pra estudar Word, você vai na guia, página inicial, e você vai decorar os grupos de comando que estão ali. Se você tem 15, você também pega a guia layout e pega um pouquinho ali. Ah, tem mais tempo? Aí, a partir daí, você vai desdobrando o resto da matéria. Mesma coisa Excel. Cara, 10 minutos para estudar Excel, pega aquelas 14 funções mais importantes e estuda elas. Acabou. Ah, agora você tem tempo. Você tá no pré-edital? Beleza. Aula de Excel básica, aula de funções e aula avançada. Porque aí você começa a se preparar para começar a acertar a questão que o seu concorrente que só estudou no pós-edital não vai ter tempo. Para mim, a grande virada da informática, e eu falo isso nos webinários e tal, a grande virada da informática é, se você está no pré-edital, estuda com toda a qualidade que ela merece. Se você está no pós-edital, aí você começa a correr para esses atalhos, principalmente se ela tiver um peso pequeno junto de outras matérias. Né? Eu não tenho essa vaidade, cara. Não, informática é importante, cara, mas sua prova tem 100 questões, tem 5 de informática com peso 1. Beleza, vai fazer exercício só da banca, ver como ela funciona e leva do jeito que dá. Mas, pô, se você tem no pré-edital estudar informática pode fazer diferença. Eu acredito nisso. Fazer um corte de aula aqui. Quais são as funções que mais caem do Excel? Vamos lá. Função soma, função média, função soma C, as funções de contagem, que é conte C, conte num e conte valores.
você vai ter PROC-V, você vai ter concatenar, você vai ter as 4 funções, máximo, mínimo, maior e menor. Eu coloco a MED também junto com a função média, mas a MED não cai tanto. Mas como ela serve para eliminar a alternativa errada, né? MED de média, então eu ensino a MED também junto com a função soma. Um pouquinho de aula também, a gente faz um cortezinho de aula, legal também. Não, mínimo e menor sempre cai, eles sempre confundem E sempre confundem uma com a outra. E média e média sempre também. Sempre confunde. Eu então, tinha esse era um cartão que eu tinha ali. Pô, esqueci a mais importante. Pô, esqueci a função mais importante de todas. Função C, pô. Inclusive, pô, tem aulas e aulas da função C, que é estatisticamente mais cai. Qual é a melhor banca de prova de informática que você acha? Mais justa, as questões que não dão menos problema? Cara, eu tenho vibes, né? Tinha uma época que eu gostava muito da FGV e Sesgran Rio, porque elas têm bons enunciados, assim, de raciocínio. São as bancas que, se eu fosse dizer, qual é a cobrança menos babaca de informática? Eu acho que você encontra na FGV e na Sesgran Rio. Se não encontra uma cobrança leve. Pô, FGV, por exemplo, ela adora caracteres coringa no Word. Cara, você tem que estudar caractere coringa, é um negócio puxado. Mas é uma banca que ela se preocupa em fazer enunciados que contam uma história, que tem um problema, e que você não só vai usar decoreba, você vai usar um pouco de raciocínio para encontrar a resposta certa. Então eu tenho nutro simpatia pela FGV e Sesgran Rio. Quando eu comecei a fazer material para a VUNESP, eu detestava a VUNESP. Porque, para mim, cara, a questão que você tem que ficar olhando ícone e decorando tecla de atalho, eu acho muita babaquice. Só que eu passei a ver tanto exercício VUNESP, que a VUNESP ela tá tão presente, cara, que eu meio que despluguei da Matrix, e eu acho que a VUNESP, quando você estuda o suficiente, é a banca mais fácil de você fechar a prova de informática. Ela deu uma mudada de estilo, deu uma melhorada também, mas se você estudar muito, muito, muito informática, a VUNESP é uma das bancas mais fáceis de você gabaritar. FGV e Sesgran Rio, você vai ter conhecimento, você vai ter raciocínio, mas você sempre vai encontrar questão pauleira pelo caminho. E CESP? Cara, CESP, é porque a CESP, ela alterna entre questões de muito raciocínio com questões extremamente babacas de certo e errado, assim. Cara, questão de... Porque o erro, o certo e errado tá ali no C, no somente C, ou não é necessário, quando a parada é facultativa, né? Tem um grau ali de... Pô, que questão desnecessária, assim? Tem questão de CESP que alterna entre que questões desnecessárias com que questões maneiras. Mas aí que tá. Tem informática básica e a tecnologia da informação. Você fez prova da PF. As questões de TI do Sebrasp eu gosto. Então, eu acho que o Sebrasp não cobra tanta besteira. O problema é que eles se enrolam em deixar a questão dúbia. Isso que o Dalton falou. Eu acho que é isso. Eu acho que é assim, não é tipo uma cobrança babaca de tecla de atalho, de não sei o que, eles não são dessa vibe tanto. Mas eles se enrolam numa coisa idiota de escrever o texto. Não é nem uma questão de informática, às vezes. O cara erra na interpretação. CESP, ele tem um ciclo assim, que o negócio é o seguinte. Se você vai pra questão e não sabe nada, a sua chance de acerto é X. Se você sabe mais um pouquinho, mais ou menos o assunto, a sua chance de acertar a questão ela vai cair. Porque você vai sambar horrores nas pegadinhas da banca. E quando você sabe muito, aí você volta a conseguir acertar a questão com mais facilidade, porque você conhece o conteúdo e você conhece a banca também. Aí você já sabe, cara, a intenção do examinador é que isso seja certo. Isso é que eu acho ruim no CESP. A prova da PRF, por exemplo, a prova inteira foi mal escrita. Pra mim, foi mal escrita. E aí eu chegava na questão e assim, não é prepotência, mas é tipo, tu olha e eu pensava, eu não sei se isso tá errado ou se isso está mal escrito. Sim. Esse é o problema. E aí, na hora da prova, tu tem que escolher entre as duas alternativas. Tu sabe a matéria e tu não sabe se o negócio tá errado ou se tá mal escrito. Cara, pô, você quer ver o que aconteceu com o CESP? Cara, as questões de Python e de R na prova da PF... As duas foram anuladas. Teve que ser anulado. Eu olhei assim, cara, eu sei o que o examinador quer. O problema é que na hora que ele fez isso, ele criou uma pegadinha que ele mesmo caiu. Então, eu não sei se eu marco certo e vai anular, ou se eu marco certo porque o examinador quer certo, e os caras vão fazer recurso e vão inverter para errado. Eu sei que a parada tá errada. Inverteram para errado, na verdade. Cara, eu fiquei revoltado, eu xinguei assim. Falei, cara, se você faz a merda, você assume a merda e anula a questão. Você não. O tecnicamente está errado e agora vai inverter o gabarito. Quer dizer, você ferrou quem? Quem entendeu que o examinador queria. Exatamente. O CESP tem isso. Não, do bastidor de prova, assim, vai. Quando você foi corrigir alguma prova, você já falou, cara, não sei. Tipo,
tô com dificuldade nessa questão para ir lá corrigir o extraoficial. Cara, prova do TCU 2022. Constrangimento zero de falar isso aqui. A prova do TCU de 2022, ela eram 18 questões e tinha uma parte que era minha e parte de outro professor. E eu, na hora que eu vi as questões da parte de outro professor, eu falei, cara, essas questões de SQL, meu Deus do céu, isso aqui não é prova, isso aqui não dá pra resolver, isso aqui eu sei fazer essa consulta. Só que, cara, eu vou gastar uns 20 minutos escrevendo isso aqui. E aí eu fui pra parte de fluência de dados, que tinham as questões que não eram fluência de dados em si, eram questões de matemática, questões de raciocínio extremamente analítico, que agora, quando eu corrijo, é fácil eu cuspir o raciocínio que vai resolver a questão. Mas na hora que eu vi a questão pela primeira vez, e foi o que aconteceu com a grande maioria das pessoas que reprovaram, né? As pessoas olharam para... Eu conheço gente da área de tecnologia que entende de ciência de dados, que reprovou na prova do TCU, porque ele falou para mim, não, eu entendo de ciência de dados, eu falei que era questão de honra eu resolver essas questões. Parabéns, ele levou a questão de honra para resolver as questões até o final, e simplesmente faltou tempo para fazer toda a prova. Foi a prova mais difícil que eu já vi na minha vida para corrigir extraoficial, foi a prova do TCU de 2022. E olha que eu acertei muitas questões que depois eu fui ver correções dos concorrentes que também corrigiram as pressas. Cara, que eu visivelmente olhava pro cara e falei, cara, esse cara não sabe o que ele tá falando. Mas eu não vou condenar o cara que é ruim, é porque a prova realmente é muito sem noção. Boa. Não vou ficar me aproveitar do meu emprego para contar outros bastidores, né? Que foi engraçado. Outras situações aí, mas deixa quieto. Tá Quem bom. sabe Quem sabe na próxima. Alguma coisa? Você tem alguma pergunta da matéria? Da matéria. Vamos ver aqui, vamos fazer uma aula de Python. A gente consegue cortar aqui umas coisas. Ô, Dalton, tem uma coisa que você fala também que eu acho interessante, acho legal a gente abordar. Depois eu te falo, a gente faz aquele um ou outro, né? Não sei se você já viu. Eu te dou duas opções, você escolhe uma, depois você justifica. Fiz preparado aqui, mas vamos lá. Depois justifica. Tá bom. Na hora você responde, depois você justifica. Tá bom. Que você fala sobre quando o cara abre a prova, que tem discursiva, isso é legal. ele vai lá olhar a prova discursiva primeiro. Por que você fazia isso? Por que você indica a pessoa fazer isso? Cara, porque isso funcionou pra mim de uma forma maestral na Câmara dos Deputados e na prova do Banco Central, não no Ministério do Planejamento, porque a discursiva foi em etapa separada, mas na prova do Banco Central eu passei um pouco de perrengue. Eu tinha um medo bobo, que hoje eu enxergo como medo bobo. Cara, você tá ali fazendo a prova e você depois vai encontrar a discursiva. Na prova do Banco Central, a discursiva foi um negócio meio bizarro. Eu lembro que assim, era prova de conhecimentos gerais, com a parte discursiva de tecnologia, e a parte da tarde era só a prova de tecnologia objetiva. Na prova do Banco Central, eu fiz uma primeira passagem da prova e fui olhar a objetiva depois, e aí depois eu fui tentar fazer, continuar aquelas da objetiva que eu deixei pendentes e fazer a discursiva ao mesmo tempo. Eu passei um perrengue ali. Porque eu achava na minha cabeça que se eu olhasse a discursiva, eu ia ficar pensando na discursiva durante a objetiva e que isso me atrapalharia fazer a prova objetiva. Cara, isso é uma grande bobagem. Depois que eu me convenci que olhar a discursiva no começo é melhor, na prova da Câmara dos Deputados, eu mitei na prova. Por quê? Porque eu comecei a prova, antes de olhar a primeira questão objetiva, eu olhei a discursiva. E quando eu olhei a discursiva, eu falei, cara, o primeiro tema eu sei mais ou menos bem, e o segundo tema tá sob controle, mas eu tenho coisas que eu não lembro. Eram as exceções do emendamento orçamentário com aumento de despesa, um negócio desse. Era de administração financeira orçamentária. E aí eu fui pra prova, e aí eu vi um negócio muito maneiro, porque eu comecei a fazer a prova, cara, lembrei de tal ideia. Aí eu ia lá, pá, ideia-chave. Fui fazendo a prova, lembrei de outra ideia, pá, ideia-chave. Quando eu terminei a objetiva, e eu cheguei na discursiva, eu estava com todas as ideias-chave da discursiva para as duas discursivas já escritas. E foi muito fácil resolver a redação, para mim, por causa disso. Eu lembro, inclusive, que eu tinha ido bem também na parte específica. Então, assim, foi a única prova que eu fiz a prova objetiva, eu terminei a discursiva com facilidade. Não vou dizer que foi uma facilidade enorme, porque prova de concurso nunca é fácil. Mas eu atravessei na discursiva confiante, porque eu tinha muito tempo. Tipo assim, cara, faltava 3 horas para acabar a prova. Eu estava com a objetiva muito bem encaminhada. Eu estava com as discursivas, com os tópicos todos escritos. E eu basicamente estava preocupado em
escrever as ideias de forma organizada, né? Questão ali é prova CESP, de forma lógica, bater todo o barema. Foi a única prova que eu terminei, eu saí no tempo mínimo que podia sair levando a prova. Eu acho que era 1 hora antes de acabar o tempo, acho que já podia sair levando a prova. Foi a única prova que eu voltei para casa, né? Cheguei em casa, o Carol perguntou para mim, como é que você foi pra prova? Como é que você foi na prova, amor? E depois de ter feito a primeira prova, eu falei, amor, acho que deu. Porque eu nunca fiz um objetivo, uma discursiva tão confiantes assim, e realmente tinha dado. Por quê? Porque quando você faz a discursiva, quando você começa a prova olhando a discursiva, não atrapalha o seu desempenho na prova objetiva e você também ganha essas horas da prova discursiva desde o começo. Então você consegue fazer a prova objetiva e o seu cérebro lá no segundo plano, ele fica formulando a sua discursiva sem prejudicar seu desempenho na objetiva. E aí é isso, você vai fazendo, cara, lembrei de uma ideia que é muito boa, você vai lá e escreve, você vai lá e escreve. Se você vai olhar a sua discursiva somente depois de fazer a objetiva, aquele tempo, você perdeu aquele tempo de prova para fazer a discursiva. Ah, professor, mas eu estava fazendo a objetiva. Não, acredite, você perdeu o tempo de prova da discursiva, porque por um medo, um receio, que eu entendo, porque eu já tive no passado, você achou que olhar a discursiva no começo, de alguma forma, e se eu olhar a discursiva e eu não souber nada daquele tema? Cara, se você só vai descobrir isso 2 horas depois, você já está eliminado de qualquer jeito. Então é melhor você descobrir que não sabe nada e sei lá, às vezes você está na objetiva ali, alguma questão de múltipla escolha te dá uma ideia que te ajuda na discursiva. Então você precisa olhar a discursiva logo no começo. Eu sempre fiz isso também, de olhar a discursiva. A primeira coisa, eu nem abro a prova, eu vou direto no final. Mas assim, nessa prova do Senado agora, que eram discursivas, não era redação, né? Porque redação é mais fácil, tu olha ali, alguma coisa tu sempre vai saber, né? E aí, sempre fazendo a prova e jogando lá para trás, né, o que eu ia lembrando para colocar. Mas nessa prova do Senado eu tive um pouco desse receio de abrir a discursiva e pensar, caraca, não sei nada desse negócio aqui e me desestabilizar. Ficar nervoso para o objetivo. Mas assim, não aconteceu porque eu acho que realmente é isso que tu falou. Não adianta muito, daqui 2 horas ou 1h30 tu vai ter esse susto e se tu não souber nada... É melhor ter mais 2 horas para pensar e escrever qualquer coisa. Então, e foi o que aconteceu, assim, eu sempre olho, faço tipo um rascunho, perco ali uns 20 minutos iniciais, fazendo meio que, escrevendo o que eu lembrei, aí depois eu vou pra objetiva, e as coisas que eu vou lembrando eu vou passando pra lá. E tem muita questão objetiva que te dá dica pra botar na discursiva. Isso. Às vezes aparece uma questão ali, isso aqui acho que... Ou você liga com alguma coisa, né? Tu liga, às vezes nem tá, tipo assim, não é uma coisa... Não é uma coisa do tema específico, mas te faz lembrar. Puxa um fio. Boa. Puxa um fio. Na prova da SpaceX que eu passei, a primeira coisa que eu fiz foi ver a discursiva também. E aí eu cheguei lá na SpaceX, a minha professora era que tinha corrigido a minha prova. E ela, eu lembro da sua redação. Você foi uma das melhores notas aqui. Que legal. Depois ela foi, sei lá, 4ª nota. Eu falei, top, hein? Ela não consegue ver o nome na folha, né? Mas ela falou que depois... Depois ela falou que consegue pelo número da inscrição e tal. Os professores davam uma olhadinha lá. E aí ela falou. Vamos falar um pouquinho sobre vida antes, né? Falar um pouquinho sobre vida. Qual o primeiro sonho que você realizou, assim, como concursado? Pode ser qual concurso que você quiser. Cara, sonho... Quando eu passei nos primeiros salários que eu ganhei como analista do Ministério... Porque hoje, cara, assim, eu sou da época, tá? Hoje eu já não penso da mesma forma. Mas uma das primeiras coisas que eu fiz pra caramba, que eu gostei muito, foi quando eu entrei no Ministério do Planejamento, logo nos primeiros meses, eu comprei um Honda Civic seminovo 2007, assim, XS, câmbio automático. Acho que foi o primeiro carro de câmbio automático que eu tive, assim. E, pô, era o Honda, assim, aquela geração do Honda era lindíssima, né? Até hoje eu vejo na rua, assim, eu boto uma nostalgia boa. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, que agora que eu sou servidor público, eu posso ter um Honda Civic, pá, muito maneiro. Uma segunda coisa foi ter ido pro exterior com minha esposa, por minha conta, né? Porque eu já tinha ido algumas vezes pelo Exército, sempre em viagem de serviço sozinho. Mas nesse mesmo ano, você conseguir fazer uma viagem pro exterior, naquela época o dólar era muito barato, cara, gastei tudo que tinha que não tinha, né? Voltei todo no vermelho e tal, mas em 2 meses ali eu consegui estabilizar a vida de novo. Cara, isso aí foram 2 coisas muito marcantes e muito maneiras pra mim, assim. Foi pra onde?
Nova York, pô. Top. Foi Nova York. Show de bola. Foi quando eu conheci Nova York também, então tem todo um fator ali que Legal. influencia a gente. Não, bacana. Alguma curiosidade? Eu já ouvi essa história algumas vezes. Mas é sempre legal, acho, o pessoal saber, né? E tem muita gente que coloca, né? Isso como imprime a foto do carro, imprime O a Mário Estátua da conta Liberdade. muito essa história, né? Cara, mas Você acha que isso ajuda? Isso motiva? Cara, eu não fiz, mas eu tenho certeza que ajuda. Eu vou explicar por quê. Eu vou contar coisa aqui que eu acho que eu nunca contei antes. Cara, no estudo pro Banco Central, eu e o Frondana, a gente... No Exército, você tem muita canção militar, né? Muito dobrado, muito hino e tal. E tem a canção do Adeus Amã, que a gente canta ali nos últimos anos, né? Adeus Amã, eu vou pra bem longe daqui. E você, no último ano de academia, você tá um pouco de saco cheio. E, cara, esse negócio de cantar canções, de você visualizar onde você quer estar, é um negócio que te motiva muito. E quando eu comecei a estudar pro curso do Banco Central, o Frondana, ele ficava cantando Adeus é B. Adeus é B, eu vou pra bem longe daqui, pra onde eu tiver, e tal, né? Porque passar no concurso, automaticamente sair do exército. Cara, a gente cantava muito essa canção do Adeus é B. E o que era isso, na verdade? É uma forma de você mentalizar onde você quer chegar. Cara, isso ajuda? Pô, claro que ajuda, cara. Você tá ali, pô, não tem... Cara, você estuda 7 da manhã às 10 da noite num dia. Cara, você tá pilhado, você tá estressado, você tem uma pressão. Cara, é uma prova... Né, aquele negócio, né? É uma prova que pode mudar a sua vida. Você vai dobrar teu salário, você vai poder fazer coisa que você não faz, você vai sair do exército. E a gente cantava muito essa canção durante o estudo, cara. E hoje eu olho pra trás, cara, com certeza era uma forma de desestressar e era uma forma de você se mentalizar onde você quer chegar. Então, quando as pessoas falam, pô, bota a foto de um carro, bota a foto da pessoa que você quer agradar, eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar, cara, porque é um mecanismo de fuga necessário, cara. Se você ficar estudando por estudar, sem você ter para você vai ficar pelo caminho. É inevitável. Né? Então você sempre precisa de um apoio mental. Isso vale para os exercícios militares, cara. Você tá ali de mochila, carregando fuzil, os caras dizendo, você vai embora, você é fraco e não sei o quê. Você tá ali, cara, falta não sei quantos quilômetros para acabar. Pô, e aí, pô, você começa a pensar na praia, no shopping e tal. Quando acabar isso aqui, eu vou fazer tal coisa. Cara, isso te dá força para continuar. E tu falou também dessa questão, tu ficou em internato? Uhum. Cara, a academia militar é internato, assim. Tem pessoas, né? Vamos lá. Pra quem mora no Nordeste, é mais internato que pras outras. Exatamente, cara. Então, assim, tem pessoas que... é mais caro pra ir, então, tipo... Pô, então, tipo assim, eu tava na academia. A academia fica em Resende, fica a 200 km do Rio de Janeiro. Pô, tinha lá o Carioca. Pô, o Carioca, cara, todo fim de semana o cara ia pro Rio de Janeiro. Mas assim, podia sair no final de semana. Se ele não tivesse punido. Se ele não tivesse punido, ele pegava sexta-feira à noite, ele pegava o ônibus e domingo à noite voltava. Tinha até 10 horas da noite pra voltar, se não me engano. Cara, eu tenho certeza que essa pessoa, ela viveu uma academia completamente diferente da minha. Porque eu, na academia, eu lembro que eu ia pra Bahia 2 vezes por ano. Uma no meio do ano, que tinha uma série de meio de ano, de 1 semana ou 2. E uma no final. E eu lembro que teve férias que eu fiquei. Feriados, pô, geral viajava no feriado. Cara, eu ficava na academia. Aí rola uma campanha, assim, quando tá no... Adote um Arataca, né? Que chama. Adote um Arataca. Assim, você que é do Rio, você que é de São Paulo, ó. Chama o cara pra passar um feriado na sua casa. Leva lá o Vitor pra passar o carnaval, pra conhecer lá sua mãe, não sei o quê, seu pai, passar um tempo contigo. Eu passei a grande maioria dos feriados em casa, assim. Eu vivi, eu até já andei refletindo muito sobre isso ultimamente, assim. A minha adolescência, eu praticamente não tive adolescência, assim, cara. Você tá dentro de um quartel de domingo a domingo. E, cara, e você imerge naquilo, né? Então, o que eu fazia sábado e domingo? Eu lembro, assim, primeiro ano de academia, o que eu fazia sábado? Sábado à tarde, programa de sábado à tarde. Eu ia pra piscina nadar. Por quê? Porque eu era fraco em natação. Então, eu ia pra piscina nadar. Eu corria, eu tinha um bom preparo físico, eu gostava de correr, então eu corria. Cara, já corri sábado à noite, domingo à tarde. A galera na cidade de origem se divertindo no feriado e eu treinando, porque a parte física era a parte ali que eu tentava... Eu me dedicava mais para compensar porque era muito novo e tal. O moleque tinha os índices de corrida puxados lá, barra. Ó, isso é legal. O pessoal que reclama do TAF aí, o 10 no primeiro ano da MAN é 3 km, 10,50. 10,50. 3 km, 3 mil para 10,50. Nossa senhora. Eu tava ralado. E uma galera tira, tá? Uma galera tira. Teste de barra, o pessoal reclama, teste de barra. Terceiro ano da academia... Eu me gabo disso até hoje. Terceiro ano da academia, o 10 eram 16 barras.
16 barras. E eu fiz 24 Quarto barras. ano, 5 24 quilômetros, 5 quilômetros para 25 minutos, calço Calço coturno. E acho que era 20, 30 e 10 e eu fiz em 19 e 18. Já tá no quinto ano de formação, já tá Nossa. doido pra ir embora. Já correu de coturno? Já. 5 quilômetros? Não. Calço coturno, 5 quilômetros. 2 só. Cara, assim, eu aprendi a tomar gosto pela parte física, tanto que eu gosto muito de dar pitaco ali, em prova que tem TAF e tal. PCDF você fez. PCDF, pô, aquele shuttle run lá era absurdo. Esse era brabo, esse era Porra, brabo. e cara, e hoje, até hoje eu lembro que foi pra Polícia Federal, o concurso que teve TAF recentemente que eu resolvi treinar. Eu, com meus 39 anos aí, quando eu tava treinando, eu cheguei a correr 2.900 aí em 12. Caraca, tu não quer fazer o tato lá pra mim, não? Bota um cabelo e faz lá o meu tato. Se eu treinar, eu faço. Então, assim, eu gosto muito dessa parte física. Eu acho eu concurso odeio. policial, acho muito maneiro. É que, na verdade, não é que eu odeio, né? Eu sempre gostei muito de esporte. Sempre curti pra caramba esporte. Só que, assim, bota uma bola ali pra ter uma graça, não tem entendeu? handball, né? Agora, Não tem. pô, ficar correndo lá... Não tem futsal, né? Pô, Corrida, não dá, corrida eu já corri o suficiente pra passar a ter prazer na corrida, porque corrida realmente... Não, as pessoas falam que tem prazer, eu tô lá 1 quilômetro, tô morrendo. Tô sentindo a minha vida se talvez- esvair. Aí acho que vai um pouco na cabeça também. Pode ser. Não, cara, mas assim, até hoje, o início da corrida, até hoje, o início da corrida é difícil. O primeiro quilômetro ali é o quilômetro que você mais tá pensando em vou parar, o que eu tô Desistir. fazendo aqui? Pô, ainda mais eu interessa, eu não preciso mais disso, cara. Uma coisa é quando você vai fazer um TAF, beleza. Pô, cara, arruma motivação aí. Você tem um TAF daqui a 2 meses, 3 meses. Agora, tipo, eu não preciso, em tese, né? A não ser pela saúde ou pela vaidade de estar correndo ali e tal. Cara, o primeiro quilômetro é o quilômetro que eu passo o tempo inteiro pensando em parar. Não, aí, e eu uma hora falei o do corpo engrena. internato também, porque na PF foi internato, né? Os últimos cursos de formação, só que internato. E aí, como é que foi? Como foi a Horrível. experiência? Me senti num presídio. 5 anos. Eu passei 5 anos, eu passei dos meus Porque 15 é e que meus 20 não anos. podia sair nem no final de semana, né? Então, você pode sair da academia, cara, mas... É porque assim, quando você mora em Campinas é legal sair. Campinas é Sim, da hora. Campinas é... Agora, em Resende, talvez É. a Amã seja a coisa mais legal de... Cara, você vai pegar o mapa cartográfico de Resende, assim... Nada contra Resende, hein? Metade da cidade... Não, pô, eu morei 4 anos lá. Metade da cidade é academia militar e a outra metade é a cidade. Então, a cidade não é muito grande, não tem muita coisa. Na época eu lembro que tinha um shopping, né? Tinha E shopping quando eu fui que pra tinha lá, um dogão ali que te também. comia. Cara, era um shopping. Então, assim, uma cidade não tem muita opção. Então, acaba que, você pode sair fim de semana. Cara, eu passava fim de semana inteiro, às vezes, sem sair de dentro da academia, porque, pô, não tinha muita coisa pra Às fazer. vezes você tinha que estudar, você tinha que fazer exercício físico, ficava de bobeira no de alojamento, bobeira. ficava no Grêmio, jogando videogame, Ah, assistindo um futebol. A rotina de segunda a sexta é tão puxada que, às vezes, você não quer fazer nada. Às vezes, você não quer fazer nada. Rola muito, vou acordar muito tarde amanhã, aí você acorda 6h10, em vez de 5h50. É doido. Era. Dalton, bora lá então, hein? Ó, tem que escolher entre um ou outro, depois você... Depois eu explico. Depois Vai você ser uma explica. sequência e Uma depois eu sequência. explico. 1, 2... Eu caprichei nesse, peraí. Carol. Peraí, Claro. depois eu explico na sequência, imediatamente Se após quiser, explicar, se quiser. ou eu tenho que passar por todos e depois Eu vou das ver explicações? sua cara e que você vai querer explicar, Tá. tá? Porque eu sou uma pessoa que gosta de explicar, não gosto de somente falar as coisas sem Exato, explicação. Vai ter coisa que então, você vai querer explicar. Sim. Vamos lá, Tiagão? Deixa aquela câmera do corte nele. Bora lá, Vitor Dalton, um ou outro. Aula de informática ou aula de tecnologia da informação? Aula de tecnologia da informação pelo prazer de ensinar algo mais complexo. Tranquilo. Aula de Excel ou aula de Word? Aula de Excel porque é um pouquinho mais prática. Não sei por quê. Tá, sem porquê, tá. Aula de Excel, vai. Bacen ou Câmara? Câmara. Bahia ou Brasília? Brasília. FGV ou Sebrasp? Sebrasp. Seus filhos, concursados ou na iniciativa privada? Cara, não tem essa resposta. Cara, o pai quer que o filho faça o que quiser da vida. Não tem essa resposta. É o que Chrome quiser. ou Firefox? Chrome. PDF ou videoaula? PDF. Windows ou Linux? Windows. Python ou Java? Python. Fechou. Pô, tranquilo. Tranquilo? Pô. Não, na primeira você... É porque eu gosto de explicar, mas aí eu tive que botar na minha cabeça que é chutar o balde e falar Por o quê? que vem Aula a de primeiro. Por que você escolheu TI no lugar de... Cara, posso te falar? A aula que eu mais gosto de dar é uma aula que eu tô dando pela primeira vez. Vou abrir bastidores aqui, cara. Quando eu dou pela 15ª vez uma aula de Excel ao vivo, eu trago entusiasmo, a galera do chat traz muita motivação e tal.
Mas tem algo em mim, assim, cara, que eu tô de saco cheio de falar essa mesma coisa. E aí eu tenho que tentar, de algum jeito, tornar aquela aula dinâmica e aula diferente. Quando eu dou aula de um assunto novo, pô, por exemplo, eu tô me amarrando na parte de ciência de dados agora que tá caindo para esses concursos do TCU, vai cair agora para Receita. É um saco eu ter que me preparar pra aula. Porque, pô, toma um tempo ali, ponta de iceberg, cara. Você tá 2 horas ao vivo, você não sabe quantas horas eu levei para preparar aqueles poucos slides ali e aquelas 2 horas que eu tô falando. Mas, cara, estar ao vivo falando algo novo, algo que também é desafiador para mim, cara, é muito mais motivador. Eu dei uma aula agora quarta-feira para Receita, que a previsão tinha 2 aulas de aula. Foi ontem, né? Vulgo ontem. Cara, tinha 2 aulas de aula. Eu dei essa aula em 2 horas e 40. Cara, mas cada slide, cada coisa ali que é um negócio difícil e que eu tô ali ralando pra tornar aquele negócio inteligível pra quem tá ao vivo. Quando a pessoa no chat fala, cara, não é tão difícil assim, tem que ter um pouquinho de calma, eu tô conseguindo entender. Cara, isso pra mim, isso renova o meu gás como professor, cara. Porque lecionar as mesmas coisas. Eu penso muito assim, eu gosto muito de música, tô estudando música ultimamente com meu filho. Fico pensando assim, cara, deve ser muito chato para um artista Eu ia subir falar no isso. palco e tocar aquele hit que a galera vai à loucura, mas o cara tá tocando aquilo pela vez de número 200 ao longo desse ano, porque o cara tá numa turnê insana. Cara, deve ser muito chato, cara. Vai no show do Red Hot Chili Peppers. Então, meu problema hoje, Eu vou. eu tô numa outra vibe da vida. Eu tô empolgadíssimo pra ir. Mas, cara, eu tô querendo ir pra shows que eu consiga levar meu filho, cara, que meu filho é roqueiro também. Ué, mas pega cadeira. Então, assim, eu tô me organizando. Eu vou de cadeira inferior. O problema de criança é horário. É verdade. Então, mas assim... E é terça. Não, mas aí eu vou ter que dar uma organizada na rotina dele, alguns dias antes, empurrar ele pra dormir mais tarde, que eu tô doido pra levar ele, cara. Red Bull. Eu levei ele no cover dos Beatles, que foi 5 horas da tarde. Cara, o moleque dança o show inteiro e se amarra. Então, assim, eu tô querendo ir no Eu vou Red na Hot. pista premium. Não, mas pode falar. Mas, pô, Não, merece. Eu fui, mas cara, eu eu perguntei fui pra minha esposa em se ela queria ir. 2013, velho. O Cris mandou até a foto. 10 anos depois, a gente saiu de Pelotas, foi a São Paulo pra ir no show. Não. Aí agora, pô, vai ter Eu aqui, perguntei velho. porque, assim, eu sou pagodeiro, todo mundo sabe disso aí. E durante meus 6 anos de relacionamento, quase 7 aí, eu fui em 412 shows de pagode, porque eu sou amigo dos meninos do Menos é Mais e tal. Então, assim, e aí vai ter Red Hot aqui, a Renata gosta, minha esposa gosta, eu falei, vamos lá. Vamos prestigiar, né? Quer ir de quê? Eu tenho assim. Aí ela, vê o melhor lugar que dá pra ficar sentado. Ah, cara, casou com a pessoa certa. Aí né, beleza, aí eu peguei a cadeira lá de baixo. Posso te falar, mas assim, não. Cara, sonhos de servidor público que viraram verdade, porque eu sempre fui roqueiro. Cara, desde que eu virei servidor público, toda a banda de rock que veio aqui em Brasília, ou mesmo em São Paulo, que eu gosto, eu sempre fui de pista premium, porque uma das coisas que você como servidor consegue é pagar a pista Não, premium. então, eu fiquei de cara, porque na hora que eu fui comprar, ontem, no caso, né, que abriu, acabou a pista. Premium. Já? Acabou. Já tá vendendo esses ingressos do Red Hot? Oxe, eu comprei no primeiro Ontem. dia com o cartão do Ronaldo Fonseca. ainda tem carteira porque é BRB. Pô, se eu soubesse, tinha tem o cartão conseguido BRB, comprar. eu tenho o cartão BRB, Tinha cara, nem limite. mole. Tinha limite. Será que ainda tem cadeira inferior? Será que ainda tem? Tem, Acho que Vou tem. correr atrás. Então, só coisa rápida, assim. Eu sempre fui nas pistas premium de todos os shows que eu gosto, mas... E Carol comigo, né? Pô, tem que ficar em pé mesmo? Precisa ficar em pé? Tem certeza? E agora, eu desço, depois que a gente teve filho, eu desço virada de chave também. Então agora a gente quer ir pro show? Beleza, vamos pegar o melhor lugar que dá pra ficar sentado. Também agora, Aí. passei Guns N' Roses agora, assim e tal. Vou Boa. sentadinho agora pra curtir. Só pra gente já ir encerrando aqui, Dalton, na pergunta sobre o filho, você falou que o pai quer ver o filho feliz. Mas, eu já perguntei isso pra outras pessoas, mas eu gosto de saber a resposta. Mas você vai pelo menos mostrar, olha só, existe esse caminho aqui. Ou você é aquele cara que, não, se meu filho se interessar por... Não, cara, vou ser honesto, cara, assim, eu pelo menos tô na fase que cada ano da criança é uma descoberta, né? O Lucas tá com 4 e hoje ele é apaixonado por música, ele toca instrumento e tal. Eu não consigo ainda pensar nesse momento lá do ensino médio. Acho que eu vou postergar essa decisão mais pra frente. Porque, bicho, o mundo hoje... Vou abrir real aqui agora, coisa interessante. O mundo hoje, ele é um mundo completamente... Não é clichê. O mundo hoje, ele é um mundo completamente diferente do mundo no qual nós nos formamos. O mundo dos nossos pais era um mundo que, se você tivesse um diploma, tua vida estava resolvida, você ia trabalhar na grande empresa e o teu mundo, tua vida tá feita. Eu peguei um pouco disso, tanto que foi o caminho que eu segui pro exército, e hoje eu estou no serviço público. Cara, eu estou no caminho da estabilidade, sou professor também e tal, ganho uma renda extra com isso, mas eu ainda fui formado no caminho da estabilidade, mas eu tô vendo o mundo hoje. Então, assim, e eu, inclusive, já tive pessoas que, cara,
faça um nível superior ou não. E aí você tem que virar para a pessoa e dizer, cara, você vai fazer um nível superior hoje para quê? Porque hoje o diploma, ele só te dá um diploma per si, absolutamente nada. E óbvio, se você está no mundo do concurso, você sabe que hoje tá rolando um movimento aí para cada vez mais os cargos só terem nível superior. Você quer um diploma para fazer concurso? Beleza, tamo junto. Mas veja que isso aqui é uma própria chancela de que o ensino superior, ele, vou fazer um tecnólogo ali só para fazer concurso. Quer dizer, você não está fazendo para se capacitar mais e buscar algo melhor no mercado de trabalho. Então hoje tem tanta profissão que o conhecimento hoje está na internet, cara. Hoje você tem marketing digital, hoje você tem, a própria ciência de dados hoje, eu até brinco, cara, eu tinha que ser muito melhor pago para dessas aulas aqui. Porque eu estou buscando conhecimento hoje numa escola, uma escola lá de Nova York, inclusive, por coincidência. Cara, que a escola, eu tirei a certificação, me formei em cientista de dados profissional, e a escola fica lá me oferecendo empregos remotos para eu ganhar $3.000 por mês para trabalhar com ciência de dados. Então, hoje cientista de dados, cara, você precisa de quê? Você não precisa de nada. Você precisa ter vontade de aprender lá a programação e aprender um universo específico. Tem uma base teórica densa ali também, mas você não precisa de diploma. Hoje, o mercado está tão digital que, falando de mercado privado, cara, hoje o que importa é sua chancela. Entrevista de emprego, até mesmo para entrar um colaborador na direção, cara, a gente não fica perguntando em que escola você estudou, qual é a sua formação, tanto que lá na direção tem gente de tudo que é área e as pessoas estão lá fazendo atribuições completamente diferentes. Então hoje o mundo está de um jeito que eu tenho preocupações com meu filho. Cara, inglês é sua porta de entrada. Então hoje ele está estudando inglês, porque hoje tem muito conhecimento que você tem que beber direto de fonte que está fora. Hoje você tem que saber inglês. Cara, você tem que ser bom em matemática. Você não pode ser ludibriado pelos números. Você tem que ter educação financeira. Você tem que saber se expressar o português correto. Mas, nós hoje não temos a menor ideia de como estará o mundo daqui a 10 anos. Era isso que eu ia falar. Cara, eu assim, porque pensa 15 anos atrás. Cara, ontem o Cris assinou o ChatGPT 4.0. Cara, aquilo é uma loucura, né? Surreal, velho. Surreal. Tu fica assim, eu fiquei abismada. Então, tu não sabe daqui a 10 anos como é que vai estar o mundo. Cara, nós não... Então... Isso que o Google nem lançou a dele ainda. Certamente vai ser mais assustador. Pois é, então assim, cara, a gente tá... Daqui a 10 anos, cara, tem empregos hoje, e o concurso público ele vai acabar sendo uma coisa boa, porque tem empregos hoje que serão totalmente desnecessários daqui a 10 anos. E isso já aconteceu várias vezes. Esse ciclo já aconteceu. Só que esse ciclo era mais lento. Mas agora... Esse ciclo era mais lento. Outras funções também vão aparecendo. Sim, assim, não, é isso que eu tô falando. Essa que é aí outras funções você tem que ser... Cara, mas assim... Tá muito rápido, né? Tá muito rápido. Eu tô aqui com uma dificuldade de lembrar algumas profissões na cabeça, mas... Cara, eu vou te falar uma aqui, por exemplo. Copywriter. Ele começou recentemente. É um termo... Sim. Não é exatamente... essa profissão não é nova exatamente, mas esse termo, copywriter, no atual formato que a gente conhece hoje... Relativamente recente. Já Quanto tá tempo você acha que vai demorar pra vir um negócio? Pois é, então assim, cara, foi uma pergunta perigosa aqui. Será que tem concurso público daqui a 15 anos pra eu incentivar meu filho a fazer concurso? Não temos a menor noção. A única coisa que eu sei é que... E aí, a lição pra quem tá no mundo dos concursos, cara. A melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida é continuar estudando. Hoje eu tô terminando um mestrado lá na Câmara. Estudar nunca vai te prejudicar, cara. Você pode estudar coisas que são totalmente desnecessárias na sua vida, sei lá, daqui a 10 anos. Tem gente... Vamos lá, todo mundo critica, né? A gente estuda a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara não serve pra nada. Cara, mas a fórmula de Bhaskara que você estudou ali, quando você tinha seus 11, 12 anos, encontrar as duas raízes lá de uma parábola, cara, aquilo ali te estimulou a criar uma fórmula de raciocínio. Peraí, menos 2A, tal, tem uma equação aqui, raiz. Então... Estudar, e eu tô falando isso porque eu andei estudando muito sobre memorização, leitura acelerada recentemente, eu tô muito com essa coisa da neurociência na minha cabeça. Estudar sempre vai te fazer bem para qualquer coisa. Né? Estudar para concurso pode te ajudar a passar em concurso. Se você estudar para concurso e não passar em concurso, cara, você exercitou teu cérebro para outras coisas. E a gente hoje está vivendo uma geração de conhecimento. Então, daqui a 10 anos, você não sabe se a profissão que você existe hoje vai existir ou não. Mas se você sempre estiver disposto a aprender, a se reinventar, cara, você vai conseguir se virar para onde quer que você vá. Agora, se você sentar no, cara, já, né, tenho o meu diploma de, não vou falar nenhuma
especialidade para a pessoa não se sentir ofendida. Cara, jornalismo. Pode falar que eu sou jornalista. Aqui de jornalismo. Cara, eu sou jornalista. Cara, qual era o trabalho do jornalista há 15 anos e qual é o trabalho do jornalista hoje? Hoje em dia, qualquer pessoa pega um celular, gravou, e aí ela virou jornalista. Ela virou youtuber, influencer, e às vezes chega até mais gente. Sabe qual é o segundo portal de notícias mais acessado, que teve mais views? Eu não lembro a métrica exata. Sim. Foi aquele Choquei. Caramba. Que sim, tipo... Não são jornalistas, não tem um portal. Pode vir uma queda de avião ou pode vir um BBB. O maluco foi eliminado. E aí vamos montar um clichê. Vamos montar um clichê. Há 20 anos atrás, qual era o diferencial do jornalista? Era escrever corretamente e se expressar corretamente. Hoje, isso... Básico do básico. Hoje, o básico do básico. Hoje, você tem que entender de rede social, você tem que entender de postagem, você tem que entender de palavra-chave, você tem que entender de ranqueamento, cara. Uma amiga minha, que conseguiu uma aprovação num processo seletivo super difícil do Sport TV, que levava os jornalistas recém-formados para fora do Brasil. Aí era Passaporte Sport TV, a Karina Ávila. Ela foi lá para a Islândia. Foi para a Islândia, depois ela cobriu a Copa do Mundo, na Suécia, enfim, muito, muito legal, assim, a de 2018. E assim, ela tinha que ser tudo. Era ela e ela. Então, ela levava a câmera, ela editava, ela mandava aqui, ó, tá aqui o meu trabalho. Ela entrevistava, ela era produtora. Era iluminação. E ela, acabou. Então, assim, antigamente não precisava cada vez mais tá, ó, você vai ser o repórter lá, então desenrola aí a tua vida. Você tem uma câmera boa na tua mão, te dou um microfone aqui. Cara, você falou em câmera. E a profissão de cinegrafista, cara? A especialidade do cara era pegar a câmera. Hoje... De repente, o amigo, o Thiago, ele tá operando a live, ele, de repente, é porque não dá, mas ele poderia estar mexendo ali por uma mesa, na câmera e tal. Vai ser um cara mexendo em... Ah, não, cara, eu sou bom de fazer foco aqui e tal, mas esse software aqui de edição aqui eu não sei mexer. Obrigado por ter vindo, né? Valeu. É isso. Acho que com essa divagação aí sobre vida, a gente vai encerrando aqui mais um episódio. Valeu, Dalton, acho que foi show de bola demais. Acho que queria que você encerrasse defendendo aí o concurso público, vai. Eu sei que muita gente às vezes ataca. Recentemente tivemos declarações aí do presidente também, falando que, político, não sei o quê, é melhor que concursado. Cara... E outros, não tô falando de governo X ou Y, não, o outro lá também teve. Defendendo a instituição. Eu acho muito fácil defender concurso, assim, porque seja lá qual for o tamanho do estado, né? Muito estado, pouco estado, sei lá, estado pra cá, estado pra lá. Cara, a figura do servidor público, do técnico, né? Que foi a declaração recente, ela é fundamental. Né? O político, assim, o que é o concurso público? Né? O ente, município, estado, união, ele tem que ser regido por políticos. Cara, por quê? Ele tem que ser regido por representantes. O representante, na sua acepção mais pura e mais bela, é aquela pessoa que, pelas ideias, que pelas convicções, ela representa ali a maioria e, poxa, cara, não dá para todo mundo fazer o que quer quando você fala de coisas mais sólidas, como infraestrutura, cara. Não dá para cada um aqui pegar um tijolo e ninguém constrói uma estrada que passa por aqui. Mas se a maioria das pessoas querem uma estrada que passa por aqui, você tem um representante que defende isso, e esse representante vai lá e ele faz a estrada acontecer. Cara, mas quem constrói essa estrada? Quem planeja essa estrada? Cara, da minha visão, não pode ser 100% político. Então, você precisa de um corpo técnico por baixo da classe política. E o concurso público é esse corpo técnico, porque se o corpo técnico ele for só de apadrinhados, e aqui eu não critico apadrinhado não, tá? Porque eu já trabalhei na Câmara dos Deputados, cara, político, ele precisa de pessoas de confiança ali, que, cara, não é alguém que já estava aqui. Ele precisa de pessoas próximas a ele, que ele vai distribuir, ele vai descentralizar, ele vai fazer coisa acontecer. Então, eu entendo perfeitamente a estrutura da máquina no sentido de quem comanda a máquina é político. Quem é o primeiro escalão, o segundo escalão dos políticos? Pode ser político, pode ser indicado. Então, você tem os ministros. Hoje, por exemplo, o governo Lula é um governo que ele gosta de políticos para serem os ministros. Cara, o governo Bolsonaro, ele gostava de técnicos e alguns políticos também para serem ministros. Cara, o segundo escalão, ele tem que ser um corpo de confiança do representante. Ele tem que ter alguém ali que ele pode... Tá, não tem nada contra, cara. Ele tem que ter aquela pessoa que ele pode sentar e ter aquelas conversas que não podem ser gravadas. Cara, ó, a gente quer assim, a gente quer assado, a gente quer assado, a gente quer fazer acontecer. Mas a partir de um terceiro escalão ali, tem que ser um corpo técnico, cara. Porque o Estado, ele dura mais do que o governo. Se a cada 3, a cada 4 anos, tivemos agora uma troca
muito divergente de ideologias no comando. Cara, se para cada troca você zerar o Estado de novo, você perde conhecimento, você perde know-how e o país não avança. Então, para o país avançar, para o Estado avançar, para o município avançar, você tem que ter um corpo técnico que vai seguir as diretrizes do político. Mas você precisa desse corpo técnico, porque conhecimento, expertise, evolução, os órgãos públicos, cara, Câmara, TCU, todo mundo estuda, cara. Os servidores, eles estudam, eles precisam se manter atualizados. A tecnologia está chegando no governo, agora você vê que o governo está avançando também tecnologicamente. Você tem GovBR aí, você tem muita coisa que você resolve por aplicativo. Cara, as coisas só vão avançar com um corpo técnico qualificadíssimo. E esse corpo técnico, ele tem que vir do concurso. O que eu acho é que existe margem para o concurso público melhorar o seu processo de seleção. Eu sou professor de informática, cara. Não é assim que você vai... Informática não é do jeito que está hoje, não é o caminho. Eu tenho certeza que cada professor na sua área ele vai ter críticas à forma como determinados conteúdos são cobrados, ou se só precisa de prova teórica, você pode ter prova prática, se precisa de experiência anterior ou não, títulos, enfim. Eu acho que o concurso ele tem muito o que melhorar. Mas ele, como instituição, cara, sou defensor total e defendo com facilidade enorme. Não há Estado sem concurso público. Se os órgãos hoje fossem só de apadrinhados para cá, apadrinhados para lá, toda vez que você tivesse uma mudança mais brusca de governo, o Estado teria que retroceder para reinventar a roda para poder prosseguir. E não tem como, não é por aí. Exatamente, também concordo. Fechou? Não, show de bola então. Então valeu, Dalton, aí pela tua participação. Obrigado. Ajudou bastante, tenho certeza que ajudou bastante. Teve até um pouquinho de aula, teve motivação, teve história pessoal. Acho que foi bem legal. Não, eu que gostei, pô, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui, bater esse papo com a galera. Acho legal as pessoas poderem nos conhecer também um pouco por trás dos bastidores ali. Muita gente nos conhece, mas nos conhece sempre falando de aula, conteúdo técnico e tal. Acho legal pegar um pouco o que a gente pensa da vida, um pouco da nossa origem. Obrigado pelo convite e estou à disposição aí quando quiserem de volta. Então valeu, pessoal. Mais um episódio aí do Pode Passar. Não se esqueça de você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com as notificações. As redes sociais do podcast estão aqui na descrição. Seu Instagram? Meu Instagram é @profvictordalton. Bem fácil, cara, meu nome é muito fácil. Victor Dalton, né? Victor com C, Dalton. É um nome muito raro. Então, você joga em qualquer rede, assim, cara, vai aparecer Victor Dalton. Sou eu. Assim. Sem dúvida. A não ser que seja um fake. Prof. Victor Dalton é meu Instagram e meu YouTube também. Victor Dalton, você acha meu canal do YouTube lá também. Isso, tem uns vídeos legais. Você atuando lá. Tem. Um dia desse postou vídeo sem camisa. O Instagram tá top ultimamente. O João tá dando umas ideias aí, tá bem maneiro. O Instagram tá interessante. Valeu, pessoal. Então, até a próxima aí. Próxima terça-feira, às 19 horas, mais um episódio aqui do Pode Passar. Valeu. Tchau. Tchau.